Você sabia que o Natal é o resultado de diversas culturas nórdicas da Europa e de outros lugares? Não? E o Papai Noel, de onde afinal ele surgiu? Não sabe? Então aguarda bem, segura bem o cinto da curiosidade, segura bem na poltrona e vem comigo para mais um capítulo da história e uma viagem do conhecimento. Saudações da Fronteira da Paz, eu sou o Fernando Ravara, hoje aqui de Florianópolis, diretamente. Esse é o R-Cult, o Ravara na Cultura, o programa que te traz cultura, humor e conhecimento. Bom, a maior festa das famílias de todo o ano é o Natal, onde as pessoas se reúnem, onde aqueles irmãos que estão brigados se reencontram com os pais ou com os amigos, né? E alguns até com os inimigos, a gente nunca sabe. Mas o fato é que essa festa é muito tradicional e tem mais de 1000 anos. Acredite-se que o Natal atual tem mais de 1600 anos. Mas vamos ver como é que os católicos e os protestantes realizam o seu Natal. Vamos dar uma olhadinha. Para nós ocidentais e para os católicos em todo o mundo, o verdadeiro sentido do Natal é a felicidade dos indivíduos, que recebem a visita de Jesus Cristo, ou seja, a comemoração do nascimento de Jesus. Essa data comemorativa é o momento no qual os cristãos reúnem as suas famílias e comemoramos juntos o aniversário de Cristo. Essas comemorações incluem a presença de diversos símbolos tradicionais, como a ceia de Natal, a árvore, o Papai Noel, as músicas, a troca de presentes, o presépio, as guirlandas, a iluminação. Muitos usam frutas secas, panetones e outras decorações natalinas. Mas principalmente a confraternização em família nesse momento é o momento das famílias se reconciliarem, ajudar o próximo, o espírito natalino e a solidariedade passam por várias famílias, mas nem sempre foi assim. A Igreja Católica, no ano de 350 d.C., através do Papa Júlio I, oficializou a data, sendo mais tarde oficializada como feriado. A história do Natal está descrita na Bíblia, nos Evangelhos de Mateus e Lucas. De acordo com a história do Natal, descrita na Bíblia, Jesus nasceu em Belém, em um estábulo, mas sem data definida. Especialistas acreditam que o menino Jesus tenha nascido em abril. A grande verdade é que todos nós passamos todos os anos pelo Natal, pelo final do ano, aquela festa toda, né, aquele reencontro, mas a gente nunca parou para pensar, mas será que Jesus nasceu em 25? Por que não? Quais são as nossas origens? Como é que isso aconteceu? Como é que se construiu esse Natal que a gente vê, que tem presentes, que tem festas, né? Vamos dar uma olhadinha então como é que nasceu essa questão do Natal, por que ele é 25 de dezembro e afinal de contas, por que essa festa dura até hoje? Vamos dar uma olhadinha. A Bíblia não diz nada sobre o dia exato em que Jesus nasceu, e por isso a comemoração do Natal não fazia parte das tradições cristãs no seu início, embora a maioria dos especialistas acreditem que Jesus tenha nascido em abril. O Império Romano era vasto e composto de diversas culturas e etnias diferentes. Essa comemoração começou a ser celebrada para substituir as festas pagãs, como a celebração da Saturnália, um festival da antiga Roma em honra ao deus Saturno, que ocorria entre os dias 17 de dezembro no calendário juliano e até o dia 25 de dezembro. Também os nórdicos, no dia 25 de dezembro, comemoravam o solstício de inverno do deus Saturno, através do festival de Yule. A comemoração do Natal, em substituição dessa celebração, foi uma tentativa de facilitar a aceitação do cristianismo entre os pagãos. Outra cultura que utilizava essa data pagã foi a data instituída pelo imperador romano Constantino para agradar os cristãos. No dia 25 de dezembro, sempre foi muito importante para as legiões romanas. Era feriado, pois era o dia da comemoração dos deuses Mitra, um deus originário da Pérsia, o deus da luz, do sol e da guerra. Foi adotado pelos romanos como Mitras, um TH, e o deus Bacchus, o deus do vinho e da festa, da fertilidade e da agricultura. Essa entidade, o deus do sol invicto, chamado de deus Mitra, no século IV, com o avanço do cristianismo, essa data passou a ser oficializada como Natale Dominium, ou seja, Natal do Senhor. Um tempo depois, então, o Papa Júlio I oficializou como Natal da Igreja Católica. Em 336 d.C., nos tempos de Constantino, os cristãos comemoraram pela primeira vez o Natal no dia 25 de dezembro. Com isso, eles queriam significar Cristo como o verdadeiro Sol Invictus. Aos poucos foram entrando nas tradições oficiais da Igreja Católica
até o século V, quando o pessoal que cultivava o deus Mitra foi perseguido e acabaram terminando com essa religião. É preciso ressaltar que essa data marca o solstício de inverno, ou seja, as noites são mais curtas e o sol e as luzes ficam muito mais tempo, suprimindo a escuridão. Circulam pelas redes sociais coincidências entre Jesus Cristo e o deus Mitra e o deus Horus. Entretanto, nem todas são verdades, mas as coincidências existem, e não são poucas. Veja bem, embora haja muita fake news, muitas coisas são iguais. Vamos dar uma olhada em algumas delas. Por exemplo, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Não, quem nasceu foi Deus Mitra. O nascimento de ambos foi acompanhado por pastores, embora hajam controvérsias. Mitra tinha 12 discípulos, assim como Jesus. A ideia é derivada de murais nos quais Mitra é cercado por 12 signos e personagens do zodíaco. Ambos operavam milagres. Viajaram durante sua vida ensinando e fazendo milagres. Celebraram uma última ceia, também foram mortos e sepultados, veja bem, num túmulo na rocha e, por fim, ressuscitaram em 3 dias depois de terem sido sepultados e subiram aos céus. O deus Mitra também era chamado de a verdade e a luz. Agora que entendemos como foi o processo de 25 de dezembro, o que aconteceu, por que é essa data, né? A gente pode entender quais são os elementos do Natal, como é que surgiu o Papai Noel, o que é uma guirlanda, onde ela surgiu, por que a gente usa as velas, as frutas, né? O panetone. Vamos dar uma olhadinha. Os símbolos que conhecemos, Natal, de onde vem? O Papai Noel moderno que conhecemos hoje, aquele velhinho de vermelho sentado recebendo as crianças, foi criado pelo colunista Thomas Nast, na década de 1860 nos Estados Unidos. Ele se baseou na mistura de 2 personagens. São Nicolau, um cristão grego que viveu no Império Romano, ali perto da Turquia. Ele fazia milagres ligados à caridade, doações e ofertas de presentes. Dava dinheiro para os pobres e outras coisas. Os nórdicos, como os holandeses, que eram protestantes, o transformaram em Santa Claus, principalmente em regiões costeiras e navegadores que utilizavam São Nicolau, então, que se transformou em seu patrono. Outro pai do Papai Noel é a figura do Father Christmas, ou o contraste de bons sentimentos natalinos com a melancolia, a tristeza e a falta de festa. Ele era espirituoso, gorducho, bem-humorado, ligado a festividades e a boa comida, a música e outras coisas. Usava roupas com peles vermelhas ou verdes. Isso pelo século XV. Precisamos entender que o contexto histórico que ingleses e protestantes viviam em relação à Igreja Católica não era muito amistoso, pois os protestantes não queriam nada de símbolos ligados aos católicos. Principalmente na época dos puritanistas, que incluíam as festividades de Natal, principalmente aí por volta de 1647. Como os protestantes não aceitavam os santos católicos, como São Nicolau, que recebia presentes em 6 de dezembro, acabaram migrando para o dia 25 de dezembro esta data. Mas o Papai Noel que conhecemos hoje nasceu nos Estados Unidos com a chegada de diversos imigrantes de Nova York, principalmente na metade do século XIX, com a criação de Santa Claus, o resultado da mistura de São Nicolau com o Sinterklaas. Santa Claus começou a aparecer em livros, poemas e ilustrações. O mais conhecido, The Night Before Christmas, o A Noite Antes do Natal, onde vemos pela primeira vez o trenó do Papai Noel. Puxadas por renas voadoras e nomeadas especialistas acreditam que o trenó foi baseado na mitologia escandinava, em uma procissão de Odin pelos céus. A casa do Papai Noel no Polo Norte é muito discutida em vários países do Norte. Cada país diz que o Papai Noel mora lá no seu país nórdico. Portanto, com a publicação de livros por Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, se difundiu pelo mundo todo. No fim do século XIX, o Papai Noel é associado a propagandas e compras. Ainda no século XIX, o Papai Noel tinha uma fábrica artesanal, onde ele mesmo fazia os seus brinquedos. Já no final do século, ele já tinha uma fábrica com vários duendes construindo os brinquedos. A Coca-Cola, em 1931, criou uma campanha publicitária que personificou a forma mais real que os livros de literatura do Papai Noel falavam. O objetivo era criar um personagem entre o simbólico e o real e a personificação do espírito natalino e a felicidade da Coca-Cola, através de cartunistas, baseando-se então em São Nicolau. Sundblom criou um personagem cativante, caloroso e amigável. Guirlandas. As guirlandas de Natal têm suas origens nos povos antigos, que utilizavam plantas que eram duráveis durante o inverno, ou seja, não perdiam a cor e nem envelheciam. Elas representavam a natureza próspera, a felicidade e decoravam o ambiente. A Roma Antiga certamente elaborou o formato delas.
Há um documento da Igreja Católica de Portugal que orientava a decoração das igrejas com ramos e louros, laranjas e velas. A árvore de Natal que conhecemos só apareceu depois da Reforma Protestante na Alemanha e no norte da Europa, por volta aí de 1521. Na Alsácia se encontram referências descrevendo como eram essas árvores. Detalhe, a primeira árvore do Vaticano só apareceu em 1982 com o Papa João Paulo II, que era polonês. Presépio ou presépium significa estábulo, é muito antigo. O primeiro foi montado por Francisco de Assis em 1233, mas ele formou um teatro com pessoas reais, não figuras estáticas que foram sendo adotadas com o tempo, decorando casas e locais comerciais. Detalhe, no presépio, segundo Isaías, a vaca representa a paciência ou sacrifício e o burro representa a humildade. Árvore de Natal. Os registros mais antigos é do tempo de Santa Claus, pois ele colocava presentes embaixo de pinheiros para as crianças pegarem depois. As famílias então começaram a fazer o mesmo, a colocar pinheiros e presente embaixo das mesas. Estrela de Natal. Simboliza a estrela que guiou os reis magos até o local do nascimento de Jesus, segundo relatos do Evangelho de Mateus na Bíblia. Também é uma tradição recente que surgiu no século XIX. Presentes de Natal. Os reis magos teriam trazido presentes para Jesus. Temos países que se entregam os presentes no 25 de dezembro e países como o Uruguai, cristãos ortodoxos, Europa Oriental, como a Rússia, recebem lá em 6 de janeiro, relativos aos reis magos. O panetone, ou paneto, significa pão grande, embora se comesse pão com frutas, surgiu na Itália. Ele começa a ser inventado ainda no século XV, mas essa receita que comemos hoje é a partir do século XIX, principalmente com a imigração italiana. Velas de Natal. Tanto as velas de Natal como outras iluminações de Natal simbolizam Jesus, que afirmou ser a luz do mundo. Pois é, meu amigo, quanto mais a gente vai ficando velho, mais a gente vai conhecendo as coisas e vai entendendo. É importante que a gente conheça as origens, é importante que a gente conheça as coisas. Ah, meu Deus, mas não é Jesus que nasceu lá em abril? Por que a gente não comemora em abril? Porque é no 25 de dezembro, né? Historicamente, como a gente viu aí. Mas o que a gente faz é continuar com essa festa maravilhosa, continuar se confraternizando com os familiares, com os amigos e sempre de bom coração, né? Essa data se transformou, com tudo isso que você viu, numa coisa de comunitária, numa coisa da gente pensar muito melhor, da gente imaginar o próximo muito bem. Então vamos continuar fazendo isso. Se você já sabia que essas coisas aconteceram, deixa um like aí, dá um joinha para dar uma força pra gente e deixa teu comentário se tu já conhecia essa história ou se tu acabou de conhecer agora. Um beijo no coração e até o próximo programa. Vamos lá!